volta com o programa em discussão, falando sobre o trabalho da Assembleia nesse momento do isolamento social, como a Assembleia tem atuado e nos seus trabalhos, muitas matérias aprovadas. E eu queria começar esse bloco falando com o Guilherme, perguntando como é que tem sido essa dinâmica, os deputados, os parlamentares em suas casas, mas ao mesmo tempo tendo essa comunicação, esse partilhar das matérias. Como é que tem sido isso? Foi uma experiência muito interessante, né? Alguns deputados tinham mais afeição com a tecnologia, já utilizam nas redes sociais, não era muito mais fácil, mas outros não. Mas todos tiveram absolutamente interesse para participar, para aprender e para entrar de vez, né, no século XXI com a utilização dessas plataformas. Eu costumo dizer que é um momento horrível que a gente passa com a pandemia, vai ser uma coisa que talvez seja aproveitável quando tudo isso passar, é a capacidade das pessoas se comunicarem e utilizarem as novas tecnologias. Então, alguns deputados tiveram dificuldades, outros não, mas todos se engajaram muito em participar. E tem até uma curiosidade, né? A gente foi buscar na história saber se a Assembleia e se a Paraíba tinham passado algum momento parecido com esse que nós vivemos. A Assembleia foi fundada em 1835, ainda como Assembleia Provincial. E aí a gente foi buscar com os historiadores da casa se houve algum momento parecido. E foi achado, na verdade, por Roberto Jorge, que é o historiador aqui da Assembleia, que em 1855 a Assembleia ela interrompeu um retorno do recesso que ia de 1º de agosto e voltou apenas em 1º de outubro, em razão de uma epidemia de cólera, onde não podia haver o contato entre as pessoas, apesar da forma de transmissão ser um pouco diferente. E agora, em 2020, houve um comportamento diferente da Assembleia, em que, graças à tecnologia e graças ao processo legislativo eletrônico, a gente não precisou adiar a volta de um recesso, mas sim interromper completamente o recesso, pela primeira vez na história que isso aconteceu, e graças à tecnologia o trabalho da Assembleia não parou e foi 5 vezes mais forte do que foi, por exemplo, em 2018. E só pegando um gancho que Marcos Eric bem falou sobre a questão da produção legislativa, não houve uma produção legislativa tão somente em quantidade, mas principalmente em qualidade, como ele já citou, a lei que proibiu o corte de água, energia, despejo, o corte de serviços essenciais, como telefonia e internet, a garantia da merenda escolar, que foi absolutamente fundamental para manter a segurança alimentar dos alunos da rede estadual. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer, e uma frase que eu gosto muito, é que o homem não é sozinho, o homem é ele e suas circunstâncias. Então, assim, eu sempre observo a Paraíba não sozinha, isolada, mas como um todo inserido na situação do Brasil. E ontem a gente viu, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que a Defensoria do Rio de Janeiro luta na justiça para que o Estado do Rio de Janeiro garanta a merenda, garanta a entrega de cesta básica aos alunos da rede pública e não tem conseguido sucesso. E a Paraíba, graças à atuação da Assembleia, bem como do governo do Estado, conseguiu garantir essa segurança alimentar para os alunos. Além disso, eu posso citar também a lei que garantiu a repactuação dos contratos educacionais de escolas e universidades, que houve certos descontos para as universidades, houve uma briga judicial, mas as próprias escolas e universidades já estão concedendo esses descontos aos alunos. Uma lei muito importante, que é a obrigação do condomínio de informar a polícia, a autoridade policial, em caso de violência doméstica. O isolamento social foi algo que foi detectado, que houve um aumento da violência doméstica, e essa lei é exatamente muito importante para amparar todas essas situações. Doutor Álvaro, o trabalho presencial na Assembleia já, de uma certa forma, está retomando no setor administrativo, lá no Paraíba Palace. Eu queria que o senhor falasse sobre essa nova retomada aí que está acontecendo. Olha, Ari, desde o início que a gente já se preocupava com isso. Havia uma preocupação da mesa diretora e também do corpo diretivo da Assembleia, de um modo geral, de que em algum momento a gente teria que voltar.
e a gente acompanhava o tempo todo o evoluir da pandemia, os índices de contaminação, todos aqueles números, de modo que a gente pudesse voltar num momento onde houvesse segurança para os servidores e segurança para o público, de um modo geral, que busca os serviços da Assembleia Legislativa. Num primeiro instante, inclusive o presidente Adriano Galdino chegou a anunciar que nós voltaríamos um pouco mais cedo, mas o grupo de trabalho constituído por ele, e do qual eu também faço parte, para a elaboração do protocolo de retomada, entendeu e recomendou à mesa diretora, e a mesa acatou, que ainda não era o momento de reabertura. E esse momento foi postergado e nós só reabrimos as portas, ainda que parcialmente, da Assembleia Legislativa em 1º de setembro. Então, nós voltamos de modo muito cauteloso, precavido, em setembro, 3 dias por semana, de terça a quinta-feira, em horário corrido, das 8 às 13 horas, com uma limitação de servidores e de acesso de terceiros à Assembleia. Então, nós estamos com um número reduzido, apenas setores essenciais, e mesmo desses setores, há uma limitação de pessoal e um afastamento daqueles que compõem grupo de risco, de modo que as pessoas mais vulneráveis, os servidores mais vulneráveis, ainda que pertencentes aos setores considerados essenciais, eles não estão vindo trabalhar. E esse grupo de trabalho encarregado da reabertura faz uma avaliação contínua, permanente, da evolução desse trabalho e da segurança dos servidores, de modo que a gente possa ir, à medida que o tempo for passando, reabrindo mais setores, até que a gente volte integralmente à normalidade. E nós fizemos isso com muita cautela, com muito cuidado, como eu já disse, testando todos os servidores que iriam voltar ao trabalho presencial, alguns continuam em trabalho remoto, testando todos. Se algum desse positivo, não voltava ao trabalho. Felizmente, não tivemos nenhum caso de servidor que testasse positivo. Havia alguns que já haviam sido contaminados pelo vírus, mas já tinham ultrapassado aquele período de contaminação e puderam voltar ao trabalho. E nós adotamos todas as cautelas, como a redução do acesso, a aferição de temperatura, a proibição de reuniões presenciais, o cancelamento de todos os eventos, e de sorte que foi assegurada, e até o momento tem se mostrado eficaz, a segurança de todos os servidores e do público, do cidadão que procura os serviços da Assembleia. Para esse pessoal, para o cidadão e também para o servidor da Assembleia, que não está nessa lista, que voltou a trabalhar nesse momento, nós temos um protocolo próprio de segurança, que é o agendamento. Esse que não está a serviço, não voltou ainda ao serviço, ele não tem livre acesso às dependências da Assembleia. Ele precisa agendar a sua vinda para dia e horário certos e informar o motivo da sua vinda, e só assim ele tem acesso. Assim como o cidadão, que também precisa agendar previamente, e aí sim pode ter acesso às dependências da Assembleia para apresentar seus pleitos, resolver o que for do seu interesse. Marcos, a Assembleia Legislativa também teve um papel fundamental numa ação mais prática, que foi a doação de 100 mil máscaras para profissionais da área de saúde. Eu queria que você falasse sobre essa ação da Assembleia, essa ação mais prática. Pois é, além, né, da produção legislativa, que já trouxe alguns exemplos, Guilherme e outros, são dezenas de leis, né, como eu já disse, que foram aprovadas e sancionadas, que estão em validade, que estão reduzindo os impactos negativos dessa pandemia. Além disso, né, que é, digamos, a obrigação da Assembleia, né, legislar, o papel da Assembleia legislar, a Assembleia foi mais além, né, diante desse momento tão único, né, tão inédito que a gente está passando. A Assembleia Legislativa iniciou uma campanha junto a servidores e parlamentares e fez uma arrecadação, e essa arrecadação foi transformada na compra de EPIs, né, de máscaras, de protetores faciais, que deu aí um número em torno de 100 mil, ou mais de 100 mil desses equipamentos, que foram distribuídos para hospitais,
para entidades filantrópicas. O Hospital Laureano recebeu, o Hospital Padre Zé recebeu, asilos, né, de idosos, casas de repouso de idosos também receberam, né? E eu lembro de uma fala do diretor do Hospital Padre Zé, o Padre Egídio, né, que ele deu uma declaração de que no momento em que chegou, né, os EPIs, para lá foram acho que 10 ou 20 mil EPIs, máscaras que foram destinadas para o Hospital Padre Zé, ele me disse, olha, se não tivesse chegado essa doação agora da Assembleia, a gente ia ficar sem máscaras no dia de hoje. A gente tinha 50 máscaras aqui no dia de hoje. Então, como as coisas, né, as providências vão acontecendo. E, além disso, a Assembleia ainda, diante dessa economia que Álvaro falou, dos contratos que foram reduzidos, né, renegociados, verbas de gabinete também de deputado também foram suspensas. Então, a Assembleia conseguiu, dentro dessa economia, fazer uma doação também para o governo do Estado em dinheiro de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais que foram divididos aí em dois modos também excepcionais e essenciais para esse momento. 1 milhão foi destinado à compra de cestas básicas, que foram, esse 1 milhão de reais foi doado à Secretaria, foi repassado à Secretaria de Desenvolvimento Humano para a compra de cestas básicas, que estão sendo distribuídas aí através do trabalho também conjunto do Exército Brasileiro para as famílias, né, carentes que estão também em momento de fragilidade neste momento. E 1 milhão de reais também foi destinado à Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia para a aplicação em pesquisas, né, que levassem a medicamentos ou equipamentos, todos voltados ao combate ao coronavírus, né? Então, são duas áreas distintas, mas essenciais, né? Uma é a mais imediata, né, que é a ação social, que é a alimentação. Então, foi 1 milhão para a compra de cesta básica e 1 milhão para pesquisa, né, para pesquisar, porque é um vírus novo e no mundo todo está se pesquisando equipamentos, medicamentos, vacina. Então, aqui a Paraíba também, o NUPA da Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Federal também estão desenvolvendo pesquisas e esse dinheiro vai ser empregado nisso, Eri. E eu queria só também pegar uma deixa aí da fala de Álvaro, né? Ele falou desse grupo de trabalho que foi criado para acompanhar a evolução da pandemia, os critérios, estabelecer protocolos para quando fosse possível iniciar essa volta gradativa dos trabalhos, como foi iniciado agora no mês de setembro. Eu queria falar de uma outra. A gente falou também, eu falei também da integração da comunicação, né? E agora eu queria falar sobre a integração da Assembleia como dos setores, né? A gente está aqui com a Secretaria de Administração, com a Secretaria Legislativa e com a Secretaria de Comunicação. E como o trabalho já vinha sendo desenvolvido isso de forma integrada, né? Como a gente sempre dialoga, eu dialogo com o Guilherme, com o Álvaro, com o Dr. Gilvan, então os setores dialogando para a gente promover o trabalho da Assembleia e promover ações e projetos que cheguem na ponta também, que cheguem na sociedade, né, discussões. Então, a gente está sempre nesse trabalho também integrado dentro da Assembleia, e isso é muito importante. Eu acho que isso reflete também em ações e em projetos que a Assembleia vem desenvolvendo desde o ano passado e que é de suma importância também para a sociedade paraibana. Muito bem. Guilherme, como é que a sociedade pode ter acesso a todo esse material que está sendo aprovado, discutido, aprovado? Queria que você falasse sobre essa questão desse acesso das pessoas a essas leis. Todos os documentos, todos os requerimentos, projetos de lei, emendas constitucionais, leis complementares, tudo se encontra no site da Assembleia, no sistema de acompanhamento do processo legislativo. Então, qualquer cidadão de qualquer lugar da Paraíba, do Brasil ou do mundo, basta acessar o site da Assembleia, clicar em Transparência Pública e em SAPL, Sistema de Acompanhamento do Processo Legislativo, que lá ele encontra todas essas informações, bem como os resumos de todas as sessões, os vídeos de todas as sessões, os relatórios de todas as sessões. A Assembleia nunca esteve tão transparente e a área legislativa pode ser acompanhada por qualquer cidadão para acompanhar o trabalho de cada um dos deputados, dos servidores e em prol da Paraíba. Ok. O programa em discussão vai agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta mais falando sobre esse assunto. A gente volta em instantes.